Graça e paz a todos. Meu nome é Keren Rapucci. Eu moro aqui no Brasil, no estado de Goiás, Goiânia. Eu gostaria de estar compartilhando aqui uma experiência que eu tive com o Senhor no dia 17 de julho de 2022. Nesse dia era um dia de domingo. Nesse dia, irmãos, eu me encontrava em uma angústia profunda no meu coração, onde eu chorei muito nesse dia de domingo, na parte do dia mesmo, né? E então eu recebi 2 mensagens de pessoas diferentes. E essa mensagem bíblica que eu recebi era a palavra de Jeremias 18. Então, nesse dia eu estava profundamente angustiada e após receber essas 2 mensagens, eu pensei comigo, eu vou na igreja hoje, porque nesse domingo eu não iria na igreja, na minha igreja. E eu pensei, eu vou visitar hoje uma igreja. E fui visitar uma igreja que eu gosto de visitar de vez em quando. E eu fui lá. Nesse culto eu estava muito assim angustiada, ainda estava muito angustiada. Eu fui para ver, né, que se Deus tinha algo para falar comigo. E nessa noite desse culto, Deus mandou a mesma palavra que eu havia recebido, né, de pessoas diferentes em mensagem, que é a palavra de Jeremias 18. O culto foi exatamente a mesma palavra. E eu quero até ler essa palavra para os irmãos. Mas depois, logo em seguida da palavra, eu quero contar a experiência mais profunda após o dia desse culto, porque eu abri um propósito com o Senhor depois desse culto. Eu abri um propósito de 3 dias de jejum. Aí eu quero contar para os irmãos o sonho que o Senhor me deu. Mas antes disso, eu quero ler aqui a palavra de Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Juda e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor: Eis que estou forjando o mal contra vós e projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai vossos caminhos e as vossas ações. Só até aqui. Então, irmãos, depois dessa palavra que eu busquei no culto, no domingo à noite, eu entrei em jejum por 3 dias, porque eu senti que Deus queria falar comigo. Eu entrei em jejum. Quando foi no dia 20,
Foi 3 dias depois, né? Porque o culto foi no dia 17. No dia 20, cedo, bem na parte da manhã, Deus me deu um sonho, que eu quero aqui relatar esse sonho para os irmãos. Eu estava em um lugar, estava eu e meu filho, quando eu vi um avião passando, um avião pequeno. Esse avião tinha uma faixa nele e essa faixa estava escrita, uma faixa bem na parte de trás. Estava escrito assim: a guerra vai começar. E logo em seguida passou um carro de polícia e eles estavam falando no megafone que a guerra iria começar. Eles avisavam a população dessa cidade. Então eu continuei subindo uma rua juntamente com o meu filho e eu encontrei no meio do caminho uma pessoa da minha família e essa pessoa falou assim para mim: você viu que anunciou que a guerra vai começar? Eu disse para ela: sim, eu vi. E logo essa pessoa da minha família sumiu e eu continuei subindo a rua com o meu filho. E logo no meio do caminho nós nos deparamos com vários vândalos na rua. No mesmo tempo que tinha muitas polícias, tinha vários vândalos, porque os policiais que estavam na rua estavam dando a notícia para a população que ia ter uma guerra, né? E aí esses vândalos queriam tomar o meu celular. Aí eu falei, eu vou chamar a polícia, porque tinha muita polícia, né? Tinha muito policiamento que estava dando o aviso que a guerra iria começar. Eu falei, se você tomar meu celular, eu vou chamar a polícia. E eles pegou e não tomou o meu celular. Só que neste momento, aí, de repente, meu filho já não estava mais comigo e eu continuei subindo uma rua. E quando eu fui subir novamente essa rua, eu escondi o meu celular. E no meio do caminho eu encontrei com uma mulher bem armada, ela possuía armas na cintura, e ela perguntou para mim assim: você quer uma droga? Eu falei: não, eu não uso droga, não. E quando ela me falou isso, ela caiu no chão, desmaiou para lá. Acredito que ela estava muito drogada. Desmaiou e apareceu um rapaz e foi ajudar ela. E então eu peguei e dizia para mim, enquanto o rapaz ficou lá ajudando essa mulher, eu saí e falei assim comigo mesma: eu preciso ligar para o meu amigo que está lá em outro país. E realmente eu tenho um amigo que mora em outro país. E eu dizia para mim: eu preciso ligar para ele me tirar daqui, porque eu não posso ficar aqui, porque aqui vai ter uma grande guerra, não posso ficar aqui. Eu dizia para mim mesmo: eu preciso ir embora. E no entanto, eu comecei a ver, Deus começou a me mostrar as bombas caindo nas casas, eu no meio, naquele lugar, e começou a cair bomba, foguete, e eu tive que desviar de um foguete que veio na minha direção, um foguete muito grande, e eu saí da frente, e ele acertou bem numa casa. Foi assim, irmãos, esse sonho. Deus está mostrando, né, que se a gente não entrar em propósito, se toda a população não orar a Ele e não se converter dos maus caminhos, Ele vai permitir acontecer coisas horríveis, horríveis acontecer. Foi esse o sonho que eu tive. Quero agradecer a todos por estar ouvindo o meu áudio e uma paz a todos. Amém.